Sejam todos muito bem-vindos ao canal X9 da Corrupção. O conceito de corrupção, você já sabe, porém existem outros assaltantes ao erário público além dos políticos, mas que na região onde moro, tenho a sensação de que pouco se tem investido a atenção que a situação pede. E com isso tem uma galera fazendo a farra dos recursos públicos arrecadados com o dinheiro dos impostos que nós pagamos, e fazem isso há muito tempo. E com uma prática quase que imperceptível, estou falando de uma quadrilha, que atuam como OCIPs. Assistam o conteúdo até o final, não se esqueçam de deixarem aquele like, para que o conteúdo ganhe notoriedade e chegue ao conhecimento de mais pessoas, porque estarei revelando como é que ocorre esta prática deste assalto ao nosso suado dinheiro, fora dos radares de segurança ao cofre. Os casos noticiados até agora, de recebimentos de propinas com imagens de políticos, guardando maços e maços de dinheiro no bolso do terno, ou conferindo os valores em seus gabinetes, igual às imagens que estão passando no vídeo, que se tratam do atual prefeito reeleito de Cuiabá, à época deputado estadual, e também do prefeito do município de Diamantino, que foi o caso divulgado mais recente do momento. Esses casos tratam-se das obras da Copa do Mundo de 2014, e o caso mais recente ocorrido em Diamantino, trata-se de empreiteiras da construção civil, e o pior é, que tudo isso não passa apenas de uma ponta do iceberg, sobre o que está oculto por trás em relação à prática de empresas privadas que atuam no terceiro setor. Essas empresas apresentam-se de forma em não terem a intenção de obtenção de lucros. Estas empresas de fachada se passam por organizações sociais, ao qual finalidade principal destes organismos putrificados é de que, por meios de projetos sociais, trabalhariam em prol dos cidadãos brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade social. Porém, o que realmente acontece é a prática da mais repugnante de todas as formas de corrupção já realizadas, pois essas empresas usam o chamado escudo humano para a realização de suas práticas nefastas, e por conta disso, já está mais do que na hora de ganhar repercussão nacional. Concorda comigo? E você, que está vendo este vídeo, pode me ajudar a conseguir atingir este objetivo? Gostaria muito de chamar a atenção dos órgãos competentes, para que realizem o mais rápido possível uma operação de investigação em conjunto, para acabar com essa nojeira de uma vez por todas. Estou falando da corrupção praticada pelas OCIPs, por se tratar de uma prática pouco falada e o tipo dessas empresas serem pouco conhecidas. Eu aposto que neste exato momento, você deve estar se perguntando: mas que porra é essa, hein? OCIP é a sigla, para a abreviação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Trata-se de um título privativo, reconhecido pelo Ministério da Justiça, para pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que tenham sido constituídas e que se encontrem em funcionamento regular há no mínimo 3 anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos pela Lei Federal de número 9.790 do ano de 1999. O presidente da República Federativa do Brasil, que sancionou esta lei na época, legalizando esses abutres dos recursos públicos, foi este simpático senhor que aparece nas imagens. Posteriormente, no ano de 2004, seria constituída uma fundação, que leva as iniciais de seu nome. Em seguida, seu adversário político, nas eleições majoritárias dos anos de 1994 e 1998, e que viria a ser o seu próximo sucessor no ano de 2003, também tem o seu sobrenome homenageado, por uma instituição sem fins lucrativos. Coincidência? Acho que não! Para ser reconhecida como OCIP, uma organização deve cumprir requisitos específicos e aderir a determinados princípios, como a transparência, a responsabilização e a prossecução de atividades que contribuam para o interesse público, como a educação, a saúde, a assistência social, a cultura e a proteção ambiental. As OCIPs desfrutam de alguns benefícios, como isenções fiscais e a possibilidade de receber doações de pessoas físicas e jurídicas que possam ser dedutíveis de impostos.
Este estatuto jurídico visa promover e apoiar organizações da sociedade civil que desempenham um papel na resolução de diversas questões sociais e contribuem para o desenvolvimento do país. A maioria destas OCPs atuam em conjunto com o poder público, União, estados e municípios, através de parcerias públicas, e se tratando de Brasil, com envolvimento político na cena. Meus amigos! É como diz um refrão de uma das músicas da atualidade. E toda essa balela, das OCPs, de atuarem em questões relacionadas com defesa social e contribuírem para o bem do país, na realidade se resume nisso aqui. Tá combinado. Metade da verba dessa reforma do Hospital Popular ficar pra mim, a outra metade pra você. E... Não, o Jada não leva nada. Nessa, o Jada não leva nada. Você me perguntando o quê? Com o que os pobres ficam? Os pobres ficam com o hospital caindo aos pedaços. Espera, calma. Tá vendo aí, Castor? Tem uma comissãozinha aí. Se a comissão deposita na minha conta. Para a economia, algum projeto? Para tirar o Brasil do buraco, nós temos que aumentar as exportações. Eu quero botar pra fora tudo que tem de mais aqui no país. Que produto seria esse? O café, o açúcar? Pobre. O que mais o senhor pensa? Em matar pobre. De pobre eu só quero voto. Mas eu soube que, através de um projeto seu, o governo liberou verba para a construção de 500 abrigos para 500 famílias. As casas populares já foram feitas? Não foram e nem serão. Eu optei pelo prático. Em vez de 500 casas, mandei fazer uma. E cabem todos? Todos. Lá em casa somos só 5. Você fez uma casa para você? E os pobres? Eu quero que pobre se exploda. Os interesses ocultos das OCPs junto com quem administra o poder público local, que foram ilustrados anteriormente de uma forma bem-humorada, recordam sobre uma operação da nossa estimada Polícia Federal, deflagrada na década passada no estado do agronegócio. Isso mesmo que você pensou, em Mato Grosso. Operação Egeia, realizada em abril de 2010, esta operação foi realizada para estancar desvio de recursos federais em vários municípios do estado de Mato Grosso. As investigações que culminaram com a operação apontaram na época para a prática de crimes de formação de quadrilha, estelionato, apropriação indébita, lavagem de dinheiro, peculato, corrupção ativa e passiva, prevaricação, dentre outros, praticados em detrimento de órgãos públicos federais e municípios do interior do estado. O prejuízo levantado à época aos cofres públicos passou de 50 milhões de reais, segundo o cálculo do relatório de auditoria da CGU. Entre os municípios onde se desenvolveram as investigações, foram em Cáceres, Pontes e Lacerda, Santo Antônio do Leverger e Tangará da Serra. No ano de 2019, o TCE de Mato Grosso flagrou fraudes no valor de 10 milhões de reais movimentados também por uma OCP que atuava em parceria pública, tanto no município de Sinop, quanto no município vizinho, Sorriso, cobrando mensalmente uma taxa administrativa entre 15% a 35% ao valor realizado do projeto firmado no termo de parceria. Daí em diante, ficou proibido a cobrança da taxa administrativa das OCPs em Mato Grosso. Ficou constatado que entre os anos de 2010 a 2017, esta mesma OCP movimentou mais de 162 milhões de reais desviados, por intermédio dessa taxa administrativa. Agora você deve estar se perguntando, como esses parasitas conseguem contratos com as prefeituras? Vou te explicar como toda essa sujeira é realizada. Os donos destas OCPs conseguem acesso a gestores públicos de setores muito sensíveis das prefeituras, gestores estes, que são os secretários municipais. Estas conexões ocorrem através do intermédio de um assessor jurídico da prefeitura, ou alguém ligado ao departamento de licitação, ou até mesmo por secretários dos municípios vizinhos, que já estão com o mesmo modelo de parceria corrupta. Fazem a apresentação da suposta vantagem de se ter uma OCP,
trabalhando em conjunto com a sua secretaria, e solicitam uma reunião com o prefeito de forma presencial, caso o secretário municipal abordado tenha interesse sobre o que foi apresentado. Rapidamente será costurada uma forma para que o prefeito atenda estes donos de OCIPs pessoalmente em seu gabinete. Depois que todos estão conversados, se prefeito e secretários compartilham dos mesmos interesses, em uma velocidade jamais vista, providenciarão o alinhamento dos detalhes para que o falso projeto social seja direcionado para aquela OCIP, com a qual haviam se reunido, para ocorrer o lançamento do edital de concurso de projetos, que será de responsabilidade da Prefeitura. Por já terem definido a quantidade da fatia da taxa administrativa aos atores envolvidos. Os termos e exigências deste concurso de projetos foram elaborados pela própria OCIP, onde somente ela terá as condições de atender a todos os pontos do edital e sair com a vitória do certame. Ficando acima de toda e qualquer suspeita do Tribunal de Contas do Estado de estar cometendo o ato de infração em relação à oportunidade para ampla concorrência. Abre o olho Tribunal de Contas e Ministério Público de Mato Grosso. Hashtag fica a dica. Se é que vocês me entendem. Mas como é que é? Você não havia dito que o Tribunal de Contas de Mato Grosso proibiu a cobrança da taxa administrativa para as OCIPs? Explique isso direito. Realmente no estado do Mato Grosso, existe a proibição da cobrança da taxa administrativa das OCIPs. Entretanto, uma simples proibição, com a inexistência de fiscalização eletrônica robusta, e também com a falta de cruzamento de dados financeiros, não seria o suficiente em estancar a mamata. A cobrança da taxa administrativa permanece, só que de maneira mais sofisticada e imperceptível, aos arcaicos métodos de fiscalização realizados, somados ao pouco conhecimento técnico dos atuais ilustres conselheiros do referido órgão, que geralmente são ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Estado, e que também chegam a este cargo por meios duvidosos. Devido às operações deflagradas entre 2010 a 2019, e os resultados atingidos por elas, deixaram tanto o Tribunal de Contas do Estado, como o Ministério Público Estadual em alertas. Então as OCIPs tiveram que aprimorarem as suas estratégias para se manterem financeiramente ativas, migrando o foco de interesse em um outro tipo de município para as futuras parcerias públicas. As cidades anteriormente citadas nas operações ou fiscalizações, ou elas são muito próximas à capital do estado, ou são os chamados municípios polos, onde possuem muita arrecadação de uma economia própria, ficando menos dependentes de repasse dos recursos do governo estadual ou federal. De certa forma, esses municípios têm muita atenção do Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual. Então os donos das OCIPs partem para cooptar os gestores públicos de setores sensíveis, das prefeituras de municípios que fazem parte do Vale dos Esquecidos. Esses municípios estão localizados em regiões do extremo norte do estado, sendo extremamente dependentes dos recursos financeiros enviados dos governos estadual e federal, situados entre 580 a 1.000 quilômetros da capital do Mato Grosso. Por não estarem nos holofotes do palco político e muito menos atraírem as atenções do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Estadual e Ministério do Trabalho, e por serem esquecidos por todos da esfera pública, tornam-se terras férteis para as OCIPs e ao trabalho análogo à escravidão. Essa região sempre terá um município próximo, que possui uma estrutura financeira um pouco parecida com a da capital, são conhecidos como municípios polo. Entretanto, apenas os municípios polo que são visados pelos órgãos aqui mencionados. Com isso, os chefes do executivo desses municípios menos visados se beneficiam de inúmeras vantagens. O exemplo mais clássico é o da formação de curral eleitoral, transformando as prefeituras em um verdadeiro e escancarado cabide de empregos. Como estes prefeitos não se esforçam e nem querem desenvolver sua cidade, em atrair empresas para gerar empregos, deixam a população ainda mais dependente de sua gestão, porque para esses tipos de políticos o lema é: enquanto pior estiver, melhor será. Deixando um cenário onde somente as prefeituras ficam como as principais geradoras de postos de trabalho na região,
e claro, trazendo para o time somente aqueles que compactuam com a gestão, se perpetuando no poder por meio dos votos retribuídos na eleição municipal. E adivinha qual seria a melhor forma para disseminar esse tipo de prática? Exatamente! Através das OCPs, por meio de termos de parcerias públicas com os valores dos projetos sociais bem mais discretos, em comparação quando atuavam nos municípios de maior estrutura financeira, e assim, é vivenciado o que se diz, em um ditado popular. Quem é visto nela é brabo. As OCPs servem como uma luva para esse tipo de prática, porque os gastos com o ressarcimento destes falsos projetos sociais não entram nos indicadores de gastos com folha de pagamento. Então a jogada é a seguinte: por meio de um decreto, a maioria dos cargos existentes no programa de plano de cargos, carreiras e salários da prefeitura é excluída, para posteriormente incluírem estes mesmos cargos extintos, através das OCPs. Como os concursos públicos e processos seletivos, realizados para compor o quadro da prefeitura, podem acabar contemplando algum opositor, e futuramente, não tendo opções de se livrar desse potencial problema, de forma que não demonstre perseguição política. Então, as contratações de pessoas indicadas dos chefes de gabinetes, secretários, e às vezes, até mesmo do próprio prefeito, a contratação de pessoas pelas OCPs são feitas a rodo, no regime CLT, onde não há existência de estabilidade de emprego. Exercendo na maior tranquilidade a terceirização de mão de obra nas atividades fins dentro da administração pública. Infelizmente, os terceirizados que serão contratados, por não existirem outras oportunidades de trabalho, se submetem em trabalharem por todo o período da gestão, sem terem as correções anuais de seus salários garantidos pelas representações sindicais de suas categorias. Isso mesmo, meus amigos, trabalham entre 4 a 8 anos sem ganharem um centavo de reajuste salarial, somente o aumento anual do salário mínimo nacional, sem receberem horas extras, sem receberem adicional noturno, sem férias. E com todas essas atrocidades ocorrendo, nada acontece. Sabem por quê? Porque o Ministério do Trabalho nunca foi ativo, só fazem algo por meio de denúncias, e como esses humildes trabalhadores são leigos dos seus direitos básicos garantidos na Constituição Federal, tampouco saberão sobre os 600 artigos sobre direitos trabalhistas previstos na CLT, e muito menos irão exigi-los, por medo de perderem o tão escasso emprego, e tudo isso, somado com a falta de conhecimento, jamais terão acesso aos canais de denúncias do Ministério do Trabalho. Conforme consta nos autos, decido que, na região do Vale dos Esquecidos, todos os direitos trabalhistas, tanto os que estão garantidos por meio da CLT, quanto aos que estão garantidos nas cláusulas pétreas da Constituição Federal de 1988, ficam totalmente revogados, e para esta mesma base territorial, decido também, pela revogação da Lei Áurea, ficando livre o uso de chicote e reio no lombo de todo e qualquer indivíduo, com a denominação de empregado. Alô, senhor ministro do Trabalho! Que tal começar a mostrar que este sonolento ministério, quando não está em seu sono milenar, realmente luta pelo cumprimento dos direitos adquiridos dos trabalhadores e que trabalham por eles, porque para apoiar um imposto sindical, que será descontado do trabalhador desamparado, 3 vezes maior, ao que foi extinto no ano de 2017, foram muito mais que proativos, não é mesmo? Porque diante dessa inércia e negligência exercida até o presente momento, este decreto não está muito distante de ser oficial, porque praticado ele já é. Tem certeza que tudo isso ocorre mesmo em Mato Grosso? Onde nas margens das mais variadas rodovias que dão acessos aos municípios do Nortão, eram vistos os vários outdoors com a foto do atual presidente da República com mandato de 2023 a 2026, o chamando de corrupto. Não era essa a região do estado que tinha uns prefeitos e deputados de caráter incorruptíveis, igual ao ex-presidente derrotado nas últimas eleições? Tudo isso, na verdade, não passa de hipocrisia. Hipócritas porque desrespeitam os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal e da CLT, e esse tipo de atitude também é uma prática de corrupção,
igual aos acertos que fazem por debaixo dos panos, para ficarem com as OCPs corruptas. Viu, pessoal, como não vale a pena ficar em pé de guerra? Só pelo fato de alguém ser de direita ou ser de esquerda. Abrem os seus olhos, de uma vez por todas, e comecem a enxergar que os dois lados são farinha do mesmo saco, e que toda essa patifaria em que seus maiores líderes estão fazendo, em ofender um ao outro, que tudo isso não passa de um teatro das tesouras, para dividir a população. No final das contas, eles se reúnem e se divertem juntos, ao verem o circo pegando fogo com os palhaços dentro, e ainda rindo às nossas custas. Beleza X9. E a taxa de administração? Canta a pedra logo, truta. Já vou revelar, mas primeiro curtam, comentem, compartilhem o vídeo e sigam o canal, para que o YouTube possa entregar esse conteúdo, não só para os mato-grossenses, mas para todo o Brasil. Me ajudem a chamar a atenção do Ministério Público de Mato Grosso, Inteligência da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho, em realizarem uma grande operação, para desmascararem essas pessoas que arrotam honestidade, mas que são mestres da corrupção. Retomando o assunto, como está sendo aplicada a taxa administrativa, ela está sendo inserida com o nome de custos indiretos, disfarçadas como despesas administrativas da sede destas OCPs, como despesas de salários, despesas de saneamento, energia elétrica, material de consumo, e para completar a cereja do bolo, para justificar as porcentagens que variam entre 15% a 30%, são feitas as inclusões despesas com inúmeras consultorias inexistentes, e através destas despesas com consultorias, é que a falcatrua dos desvios de recursos públicos dos municípios habita, porque depois de recebido todo o repasse de ressarcimento das despesas do fajuto projeto social, o pagamento dos valores acordados é realizado aos próprios donos das OCPs, que sempre se passam por um consultor de sua própria OCP. É desta maneira que eles conseguem pegar a fatia maior do bolo e ainda com recheio. E os outros pagamentos vão para os assessores jurídicos dos municípios, prefeitos ou qualquer outro intermediador responsável pela parceria pública corrupta. Os integrantes do Conselho Fiscal também estão envolvidos, porque para assinarem como integrantes, eles são pagos mensalmente em troca de suas assinaturas, pois sem a existência de um Conselho Fiscal ativo, um dos requisitos para a OCP ser validada pelo Ministério da Justiça, e também para que a continuidade das atividades, seria descumprido e a organização estaria ameaçada de ser fechada. E as despesas destes pagamentos também estão inseridos nas consultorias. Opção sim, mas dentro da maior honestidade. Se aqui no Mato Grosso, o que conseguimos primeiro do que os outros estados, são os maquinários agrícolas dos barões do agronegócio, porque de resto, é um dos estados mais atrasados do Brasil, em tudo que você possa imaginar. Essa forma inteligente de manter a taxa administrativa às escondidas ocorre a todo vapor. Fico me perguntando, o quão evoluído deve estar a prática de corrupção das OCPs nas regiões mais desenvolvidas e atuais do país. Espero ser respondido por meio de uma operação de investigação por todo o território nacional. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, e se vocês já sabiam ou não o que é uma OCP, e se tem o conhecimento da atuação de alguma OCP aí na cidade ou estado de onde você mora. Não se esqueçam de deixarem aquele like da fé, para que o conteúdo chegue ao conhecimento de mais pessoas. E se inscrevam no canal, para chegarem as notificações de novos vídeos. Meus amigos, terminou.